Fala, mitos e mitas! Eduardo Cruz aqui, passando mais uma vez para compartilhar um pouquinho dos meus conhecimentos. Porque o que acontece? Muita gente vem até mim, lá no meu Instagram, e pergunta muito para mim sobre quais estratégias que eu uso, porque veem os meus resultados e querem saber um pouco mais como pode melhorar a sua performance, como que pode ser mais lucrativo jogando cartola, rei do pitaco, ou qualquer fantasy que aparecer, porque a ideia é muito parecida e eu consegui já faturar diversas vezes nesses aplicativos. Então eu resolvi vir aqui no YouTube e passar para vocês as principais estratégias que eu uso nas diversos tipos de liga do Cartola. Então vamos dar uma olhada. A gente vai falar aqui de alguns tipos de liga, que são as ligas clássicas, que são ligas que tem várias rodadas e que é a soma de pontuação, né? As mais populares são de turno, que vale o primeiro turno ou segundo turno inteiro, e as ligas clássicas anuais, que são os 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, mas existem várias com diversos tamanhos. Vamos falar do tiro curto, que são aquelas ligas que uma rodada só, a pontuação de uma rodada é o que importa. Temos as ligas dobronada, que muita gente não sabe que existe, e já existe em alguns lugares, é uma ótima liga para você ser lucrativa, que é de uma rodada só, que aproximadamente metade das pessoas são lucrativas e metade não são. Tem as ligas de eliminação, que são eliminados pouco a pouco, por rodada, alguns times. Tem as ligas mata-matas, que é confrontos um contra o outro e vai eliminando os adversários que perderem, e muito mais, vários outros tipos de liga que eu vou mencionando para vocês, para quando vocês verem, vocês reconhecerem e saberem como utilizar as estratégias no Fantasy Game. E nós vamos começar com as ligas clássicas, aquelas ligas que são várias rodadas e vai acumulando os pontos, principalmente as ligas de turno e mais ainda as anuais, que vão da primeira até a última rodada do Campeonato Brasileiro. Nessas ligas são muito importante a regularidade. Você tem que buscar a regularidade, porque não é uma rodada que faz a diferença. Você sabe que com estudo, se dedicando, a tendência é você ir melhor que as outras pessoas. Então você só se preocupa com o longo, que eu chamei aqui de longuíssimo prazo. Então mesmo que eu jogar outras competições com esse time, eu vou ignorar essas competições e vou focar sempre em ir regular e no longo prazo eu conseguir uma pontuação boa. De pouco em pouco, não vou me preocupar de uma rodada ir mal, outra rodada ir bem, não vou tentar recuperar e tirar a diferença de adversário, porque muita gente pergunta, eu tenho que tirar 100 pontos do meu adversário, eu tenho que tirar 120 pontos do meu adversário. Isso não importa, quando você está 120 pontos atrás, você tem que pensar o que eu preciso melhorar na minha escalação, porque eu preciso pontuar. E é isso que você tem que ir atrás sempre, pontuar. Então, vamos lá. Aí você tem que ir escalando os melhores jogadores, o máximo que você tem que fazer é gerenciar riscos. Porque às vezes você pode pensar que o Atlético Mineiro, todos da defesa são os melhores para aquela rodada. Mas será que vale a pena você colocar a defesa inteira do Atlético Mineiro, sendo que se eles tomarem um gol, todo mundo vai perder o SG e todo mundo pode te passar naquela liga? Então você tem que gerenciar esses riscos, analisar. Algumas vezes você vai tomar riscos maiores, mas mesmo assim você tem que ter calma e pensar que no longo prazo você vai ganhar, você não precisa ir melhor que todo mundo naquela, e você não pode se arriscar demais de uma rodada fazer tudo a perder. Um exemplo é esse time que eu fiz para a Liga Clássica, aqui no Campeonato Brasileiro na 21ª rodada. Você dá uma olhada na configuração do time, olha o que eu tenho. Na defesa eu tenho um jogador de cada defesa, apenas do Flamengo que eu tenho dois. Em primeiro lugar, que um é um goleiro. A gente sabe como é difícil escalar o goleiro, porque o goleiro pode variar muito. Então, se você dobrar ali, colocar na mesma defesa, sendo goleiro, já não tem tanto impacto. Mas, qual que foi a estratégia aí? Eu não coloco muitos na mesma defesa, mas quando uma defesa é muito favorita, aí vale a pena. O Flamengo era muito favorito nessa rodada, por isso que eu utilizei. No meio campo, eu vou colocar os jogadores que eu acho que são melhores para a rodada. E foi isso que eu coloquei. E no ataque, também. E aí você sempre vai ter a noção ali de,
se tem algum cara que está sendo extraordinariamente escalado, esse você tem que tomar cuidado, porque se você deixar de fora, pode ser que seja um risco grande, então você tem que analisar. Por isso que eu digo gerenciar riscos e não fugir dos riscos. Você tem que saber o que você está fazendo. Então, aqui no caso era o Gabigol, que era o capitão que eu achava melhor, e o Gabigol estava extremamente escalado. Tudo bem, eu coloquei. Podia ser que eu não achava o Gabigol melhor para a rodada. Eu ia colocar outro de capitão, mas sabendo do risco. E agora, deixar ele de fora, aí eu tinha que saber que o risco era bem alto, porque muitas pessoas teriam como capitão e eu nem teria no time. Será que vale a pena todo esse risco? Então eu sempre tenho que analisar. Não é só ponho mais escalado ou não ponho mais escalado. É você analisar se ele é bom para a rodada, na sua opinião, e se vale a pena o risco de ir com ou sem ele, e de capitão ou não capitão. É analisar. Nada é tão simples. Se você tentar simplificar demais, você pode acabar se dando mal. Então, os times é feito com base no que eu acho melhor, não vou arriscar demais na defesa, mas posso duplicar, triplicar, se às vezes uma defesa é extraordinariamente bem para aquela rodada, mas sempre gerenciando os meus riscos. E nas ligas tiro curto, eu tenho uma configuração totalmente diferente, porque aqui eu estou falando de uma rodada só. As ligas tiro curto são assim, são diversos times lá, e em uma rodada só tudo é definido. Então quem ir muito bem e mitar naquela rodada, ganha. E quem não mitar, acaba não ganhando. Mesmo indo bem, acaba não ganhando. Então o último colocado da liga e o cara que fica ali do meio da tabela ali para cima, ele vai acabar não ganhando nada também. Por isso que vale a pena você arriscar, você ir na estratégia do tudo ou nada. Você tem que correr riscos, tem que correr muito mais riscos. Se lá a gente gerenciava muito nas ligas clássicas, aqui no tiro curto totalmente diferente. Aqui você tem que correr riscos mesmo. Só que aí você não corre risco simplesmente colocando vários jogadores que ninguém vai colocar. Não, você tem que pensar na configuração do time. A configuração do time é muito importante para que você não tenha muitos concorrentes que estão da mesma forma. E isso tudo com base no estudo. Então a gente vai pensar numa configuração que nem tantas pessoas vão ter, que aí me gera uma grande diferença. Porque, por exemplo, o que é o básico que eu faço em todos os times tiro curto? Eu escolho uma defesa de um time e coloco ela inteira, ou praticamente inteira. Por que isso é tão bom? Porque isso faz com que eu dependa de menos fatores para o meu time mitar. Porque lembrando, tiro curto só vale a pena se eu mitar totalmente. Eu ir mais ou menos não faz diferença. Aí você pensa, mas se eu colocar uma defesa de um time só, se aquele time tomar um gol, já era, eu perdi, tudo bem. Por isso que a estratégia é tudo ou nada. Você tem que pensar, e se aquele time não tomar gol? Aí eu arrebento. Então é isso, você sempre tem que buscar a mitada. E a mitada mais fácil para os defensores é conseguindo todos os SGs. E a maneira mais fácil de você conseguir todos os SGs é você depender do SG de um time só. Depender do SG de vários times. Então essa é a primeira coisa que eu faço. E as outras coisas são você pensar em como configurar o seu time para que tenha mais chances de mitadas e que talvez nem tantas pessoas estejam com um time parecido com o seu. Porque se o seu time tiver diferente e der certo, é quase certeza que você ganha. Se seu time der certo, mas tiver muitas pessoas iguais, seu time tem que ser mais perfeito para você ganhar. Porque vai ter muitas pessoas parecidas, qualquer detalhe que as outras pessoas forem melhor que você, eles vão ganhar. Só que aí, para você encontrar esses diferenciais, essas maneiras de você configurar seu time para você estar na frente, você tem que olhar todos os jogos da rodada. É diferente de quando você joga uma liga clássica, que você vai lá e tenta buscar nos times favoritos, as oportunidades ali, analisando sempre o mais favorito, o cara mais provável. Às vezes tem um cara que ninguém tá vendo e ele tá tendo muitas chances e as coisas não estão acontecendo. Ou aquele jogo é propício por uma certa maneira. Ou um SG, um time ali que ninguém vai fechar a defesa e que talvez seja a sua oportunidade de diferenciar. Então você tem que olhar para todas as partidas, todas são importantes para você buscar diferenciais. Quando eu vou lá no meu plano de sócios, que eu vou analisar a rodada, a primeira coisa que eu faço é falar de
todos os jogos. Eu analiso todos os jogos e vou em todos os jogadores e analiso quais que eu acho bom ou não. Dá trabalho? Dá. Mas se eu quero ir melhor que as pessoas, eu tenho que fazer algo diferente, tenho que fazer algo a mais, eu tenho que buscar o que eu sempre chamo de vantagem competitiva. Em tudo que você faz, você tem que buscar estar na frente. Não adianta esperar cair do céu. Você tem que ir atrás. E nessas configurações, você tem que pensar sempre na estratégia para a sua liga. Não adianta você pensar só, vou fazer essa estratégia para tiro curto. Só que aí você joga um tiro curto com 30 pessoas e um tiro curto com 30 mil pessoas. A estratégia é diferente. Quando você compete com poucas pessoas, você pode usar uma estratégia. Quando você compete com muitas pessoas, você tem que usar outra estratégia. Por exemplo, com 30 pessoas, você não precisa ousar muito, arriscar muito, correr grandes riscos. Agora, quando você joga contra muitas pessoas, você precisa de um diferencial, porque senão muitas pessoas estarão muito parecidas com você. E aí, o ideal, principalmente quando você joga com ligas grandes, é você ter vários times. Isso mesmo, ter vários times para a rodada, porque isso auxilia você a diversificar seus times melhores e colocar meios diferentes, ataques diferentes, fechar o SG de defesas diferentes, lembrando que fechar é colocar todos no mesmo time, para que você aumente suas chances. Se com um time você tem X chances de ganhar, com 5 times você não vai ter 5x, você vai ter 10x. Por quê? Porque você consegue diversificar mais e isso já é provado que aumentam muito suas chances. Então, se você está estudando, se você confia no método e nas análises que você está fazendo, o ideal é você ter mais times. Vai ter que investir mais? Vai ter que investir mais. Porém, se você está se esforçando, você está levando isso como uma prioridade para você evoluir e ir bem, ser lucrativo nos jogos, eu te aconselho a criando mais times, às vezes investindo um pouquinho, mas sabendo que essa é uma estratégia que você dominando, provavelmente você vai muito melhor nas suas ligas. E vamos para um time tiro curto para a gente colocar em prática as regras, né? Vou mostrar aqui como que eu faço alguns times e vou mostrar alguns erros que até eu mesmo cometo. Peguei times até da rodada passada para você ver que quando você tem vários times e você está na correria, você comete alguns erros também. E vamos lá então para vocês não cometerem. Aqui, por exemplo, eu tenho o time com a defesa do Flamengo. Escolhi, fechei a defesa inteira. Por que eu coloquei o Sabinho ali? Porque ele é bom para a rodada? Não simplesmente por isso. A gente estava na dúvida de quem jogaria da defesa do Flamengo. Então, enquanto eu estava na dúvida, eu peguei e não coloquei aquele jogador para não ter risco de ele não jogar. Algumas vezes eu até ponho, quando eu acho que é mais provável, mas nesse caso eu não coloquei. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei um cara que tem chance de fazer gol, que tem chance de pontuar bem, mesmo sem o SG. Porque o ideal, quando eu coloco um time, o SG de um time aqui inteiro, eu vou pensar o quê? Que todos os times podem perder o SG e esse time não perca. Porque aí eu vou estar na frente de todo mundo, eu vou passar muita gente e vou ter grande chance de ser lucrativo. E o Sabino é um cara que bate pênalti, por isso que eu coloquei ele para a rodada. Quem sabe ele faz um gol de pênalti, o Curitiba perde o SG e eu mantenho um time com vários com SG e o Sabino, que é um zagueiro artilheiro, vamos dizer assim. E aí, o primeiro erro que eu cometi aqui, na correria, nas trocas do finalzinho, eu sabia que o Diego Alves não ia jogar, só que na correria acabei não trocando. Então, quando você tem vários times, isso acontece. Tem que tomar muito cuidado. E aí, no meio campo, eu tenho jogadores que eu acho que são bons para a rodada e que eu vou mesclando entre um time e outro. Quando um cara é muito bom, eu vou colocando em mais times. Quando o cara é bom, mas só um diferencialzinho ali, eu vou colocando em poucos times. E eu sempre faço isso. Eu costumo colocar mais os jogadores que eu acho melhor e menos os jogadores que eu acho pior. E aí, outro errinho que eu cometi nesse time foi que eu coloquei o Fecim contra o Sabino. Eu não gosto muito de colocar isso, tá? Porque mesmo que eu não estou colocando o Sabino ali só para o SG, o ideal seria eu não colocar nesse time, deixar para colocar em outro time, um cara que joga contra o Sabino no tiro curto. E isso é muito importante você se atentar. Porque quando você faz vários times, você acaba às vezes não se atentando a isso na correria, tá? Então fique esperto. E aí, no ataque, o que eu fiz? Eu coloquei o Keno, coloquei o PP
e coloquei o Vargas. O Vargas era o mais diferencial, o PP e o Keno não era, mas qual que é o grande diferencial desse time que eu falo de configuração? É só você pensar nos jogadores em si. Eu não coloquei ataque do Flamengo. Por que eu não coloquei? Eu quis diferenciar da galera. Não só de não ter colocado o ataque do Flamengo, mas eu não coloquei o ataque do Flamengo, sendo que eu coloquei a defesa do Flamengo. Geralmente as pessoas pensam assim, eu vou apostar no Flamengo nesse time. Só que a defesa tem muito a ver com o ataque? Muitas vezes não. A defesa e o ataque não são a mesma coisa. São coisas diferentes. Então, às vezes, vale muito a pena você fazer essa estratégia em ligas grandes, colocar a defesa de um time e não colocar o ataque daquele time, porque a maioria das pessoas faz e não necessariamente tem correlação. Significa que, se der certo, vai dar certo para você e algumas pessoas, mas não vai dar certo para a maioria. E aí te coloca à frente. E o capitão, eu coloquei um cara que eu achava que as pessoas não iam colocar tanto. Eu achava que outros jogadores seriam mais como capitão, e principalmente do time do Flamengo, né? Aí eu coloquei o Galhardo. Então, para você ver, é a configuração do time. Todos esses jogadores, ou quase todos, a maioria vai pôr. Porém, não necessariamente nessa configuração. Eu fiz a configuração diferente. Então, essa é uma estratégia, um time favorito para a rodada, com chance de SG, mas de algum jeito eu vou diferenciar lá na frente. Algumas vezes eu vou fazer o contrário. Por exemplo, esse time aqui eu já fiz bem diferente. Eu não coloquei ali um ataque tão diferente. Olha lá, um ataque bem comum para a rodada, um meio até que bem comum para a rodada, mas o que eu fiz ali de diferente? Coloquei o Jean-Pierre, que estava como dúvida. Quando algum jogador está como dúvida, poucas pessoas põem. E muitas vezes também, quando o jogador fica provável no último dia só, poucas pessoas põem. Então isso é um diferencial para você também. Então tem que aproveitar. E aí, quando eu olho lá no meu time, lá na frente, eu tenho um time bem comum, bem padrão. Esse time está praticamente igual ao meu time de Liga Clássica. É muito padrão. E aí, o que eu fiz? Diferenciei totalmente na defesa. Então, se você quer ganhar ligas tiro curto grande, você tem que buscar diferenciais da configuração do seu time. Isso é essencial. Se você tentar fazer igual a todo mundo, dificilmente você vai ganhar, porque o seu time tem que ser mais perfeito para ganhar. E aí eu coloquei a defesa do Vasco, que não era um time favorito para a rodada, que eu sabia que poucas pessoas iam colocar. E aí, quando eu não coloco um time que é favorito para a rodada, uma grande oportunidade é você colocar o goleiro como capitão. Porque se ele não é tão favorito para a rodada, significa que ele vai ser exigido. Se eu quiser ganhar alguma coisa com esse time aqui, esse time não vai tomar gol. Ou seja, o time pode não tomar gol, o goleiro vai ser muito exigido, então tem potencial de defesas difíceis. Então, eu escalei o goleiro aqui. É uma forma de diferenciar e de ir bem. Não diferenciei no ataque, mas diferenciei na defesa e coloquei o goleiro de capitão. Não coloquei o atacante mais escalado, por exemplo. E aí, no meu outro time, eu já aproveitei e fiz diferente, bem diferente. Aí vem aquele negócio, na tiro curto, eu posso colocar o atacante mais escalado? Pode. Você pode colocar mais escalado, pode colocar um cara menos escalado. O que vale a pena é sempre lembrar da configuração do seu time, como o seu time está configurado. Vamos dar uma olhada nesse time aqui. Eu coloquei uma defesa que, para mim, muitas pessoas não iam colocar. Você tem que entender, tem que sentir como que a galera está escalando. É muito importante isso, você ler a mente das pessoas, analisar os times que estão aparecendo por aí, para ter uma noção do que as pessoas vão fazer, que isso é um diferencial para você saber no que você usa, no que você não usa. E aí, por exemplo, a defesa do Goiás era uma defesa para mim que era diferente, a do Vasco era mais diferente ainda, mas a do Goiás era diferente sim. E aí eu peguei do meio para frente, eu coloquei um cara mais diferente, que é o Zarate. Coloquei o Jean-Pierre, que estava como dúvida, isso já me dá um diferencial. O Brenner eu coloquei, que eu achava que nem tantas pessoas iam colocar, porque quem estava mais informado sabia que talvez ele não jogasse, que estava meio ali nas dúvidas das notícias. E aí nesse time, com uma defesa diferente, com um jogador ou outro diferente, eu coloquei o capitão mais escalado. Não vou colocar em vários times, não vou colocar em todos. O que vale é sempre a configuração do seu time para ter alguma certa diferenciação da galera, que isso aumenta as suas chances. Falamos de tiro curto, agora vamos falar de um tiro curto que as pessoas confundem muito, que é o dobro ou nada.
Por que confunde? Porque é uma liga de uma rodada só, então teoricamente é uma liga tiro curto, só que as estratégias são completamente diferentes. Porque na dobronada o que acontece? Vamos imaginar, eu tenho uma liga de R$10 e 50 pessoas. Beleza. Aí 22, 23 pessoas que ficarem na frente vão ser premiados. Por que não são 25? Porque quem administra a liga tem que levar alguma coisa, né, por estar organizando. Mas beleza. Então as 23 primeiras pessoas vão ganhar o dobro do que investiu. Se investiu 10, vai ganhar 20. Então eu não preciso ganhar de muita gente. E é isso que você sempre tem que focar. Quanto menor o percentual de pessoas que ganham da liga, mais você tem que usar. Quanto maior o percentual de pessoas que ganham naquela liga, significa que menos ousar você precisa. Você pode gerenciar riscos, diminuir os seus riscos, porque você não precisa correr tanto. Então, a liga dobronada é isso, você tem que ir na segurança. Não adianta você inventar. Por isso que eu vou falar sempre aqui de você usar seu time de liga clássica como base. Ele é a base de tudo aqui, porque no time de liga clássica você quer a regularidade, então aqui você quer a segurança, estão correlacionadas, você não quer se arriscar a perder tudo naquela rodada, você só tem que confiar que você estuda mais do que as pessoas, então você, ao longo prazo, você jogando toda a rodada, você vai faturar mais que eles, porque você vai colocar um time baseado em estudos. E isso vai fazer você ficar na frente. Então você não vai, por exemplo, colocar uma defesa inteira como nas outras tiro curto. Você vai mesclar ali, porque você não pode depender um SG você perder a sua dobronada. De maneira alguma. Você tem que pensar que você não pode perder. É uma liga que você joga para não perder. É essa a intenção. Você tem que pensar o que eu faço aqui para não perder, porque eu só preciso estar do meio para cima. E o bom dessa liga é que se você estuda, você está na frente dos outros e tem uma tendência maior de você ser lucrativo. Ser lucrativo o que é? Você ganhar mais dinheiro do que perder, ponto. Não é ficar rico, é você ganhar mais do que perder, que é o meu objetivo número 1. Eu parto daí. Eu quero ser lucrativo, eu quero ganhar mais do que eu perder e sair no lucro. E aí essa liga ajuda muito, porque essa liga, se você vai com essa constância, você acaba ganhando muitas vezes. E aí toda rodada você vai ganhando um pouquinho, até chegar ao ponto de que você joga os outros tipos de tiro curto, que você está buscando ganhos maiores, ganhos elevados, só que tem grande chance de você perder. Só que aí você vai perdendo esses tiro curto, só que um dobro nada você vai ganhando, então ele compensa as suas perdas. Então você acaba não saindo perdendo no final das contas, porque a dobronada te salva quando você precisa. Então você vai buscando ganhar grande aqui, mas a dobronada vai te garantindo que você ganhe um pouquinho ali por rodada. E aí a gente vai para outros tipos de liga, que é, por exemplo, de eliminação. Eliminação, as pessoas são eliminadas aos poucos, os piores, rodada por rodada. Por exemplo, tem 100 times e a cada rodada 5 últimos são eliminados. Então é uma competição mais longa, só que você só não pode ficar nas últimas posições. Então não vale a pena usar. Novamente, os times de liga clássica aqui são muito bons. Se você estuda, a tendência é que você não arrisque tanto e você não fique lá nas últimas posições. Isso vai fazendo você chegar, na maioria das vezes, lá para o final das eliminações e ganhar bastante investindo pouco, porque você não está investindo todas as rodadas que nem a dobronada. Consequentemente, você não vai ganhar tanto quanto a dobronada, tão frequente, mas você não vai arriscar tanto. E tem grande chance de faturar, mesmo assim, ao longo do tempo, porque é uma liga que você dificilmente vai ser eliminada no começo, se você está mantendo uma regularidade e sempre se mantendo ali na média. Então você vai ganhando e é uma competição que você vai esquecendo e vai ganhando no decorrer do ano. Você vai entrando em várias eliminações e a grana vai vindo ali de pouco em pouco, porque são vários concorrentes e você coloca pouco dinheiro nela e muitas vezes você chega até a final e a final já te dá uma grana. Então vale a pena aproveitar as ligas de eliminação também. Outro tipo de liga que as pessoas me perguntam muito é as ligas mata-mata. As ligas mata-mata, o que é? Confronto entre as pessoas e vai eliminando de acordo com esses confrontos. Eu vou falar aqui de todos os tipos de ligas, que são várias ligas que você tem um confronto direto contra os adversários. E a estratégia para você jogar esse tipo de liga que você tem confronto é ignora o adversário, não fica pensando que ele vai escalar,
Não fica pensando que ele escala bem, ele escala mal, você tem que fazer uma coisa, tem que fazer outra. Não. Foca nos melhores jogadores para a rodada. Usa, assim como você faz o seu time para a Liga Clássica, só vai com o time. Não se preocupa com nada. Escala seu time pensando no longo prazo e deixe que as pessoas errem. As pessoas vão errar na maioria das vezes, porque se você está vendo esse vídeo, provavelmente você está em busca de estudo. E se você estuda, você está na frente da maioria da galera por aí. Então a sua tendência é ir muito melhor do que a maioria das pessoas. Então só faz sua parte, ignora os outros, e se ele arriscar, se ele fizer isso ou aquilo, ele que vai perder. Então só segue. Só que mata-mata você tem que ficar esperto, porque mata-mata especificamente é uma competição que depende um pouco mais de sorte, porque você pode pegar o cara que foi super bem na rodada, só naquela rodada ele foi bem e ele te eliminar. Então toma cuidado com isso, e um conselho que eu dou para vocês é: não entra demais, não investe tanto seu dinheiro em mata-mata, mas procure os mata-matas mais estratégicos. Por exemplo, às vezes você tem um mata-mata que você sabe que a maioria do pessoal ali não é muito bom. Mata-mata do pessoal do serviço, mata-mata do pessoal do futebol de quinta. Aí você aproveita, porque aí sua chance de ganhar é altíssima. Agora, só depender de mata-mata, saiba que o impacto da sorte aí pode alterar bastante seus ganhos, viu? E eu gostaria muito, muito, muito de agradecer você que assistiu até aqui. Obrigado por acompanhar a gente no YouTube. A gente sempre busca o melhor conteúdo para vocês. E eu te peço, por favor, para você não perder esse tipo de conteúdo, o tipo de conteúdo que faz não você ir bem só numa rodada, mas você tentar ser lucrativo no longo prazo, jogando cartola, indo pitaco ou qualquer fantasy game. Você quer sempre ter essas notificações de quais vídeos eu gravei, porque eu pretendo gravar bastante aqui, mas conto com a sua ajuda dando like, se inscrevendo no canal, e aí você aperta o sininho ali para você ser notificado toda vez que eu postar um vídeo, porque você não quer perder esse tipo de conteúdo, né? Então, muito obrigado, siga a gente lá no Instagram e nas redes sociais, que por lá também a gente manda muitas coisas boas para você evoluir junto com a gente.